Alexandre aqui. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Bom dia, Leonardo, tudo bem? Bom dia, meu camarada Paulo Moreira Leite. Saudade de você aqui pro Brasília, viu? Ah, Ah, Também. Saudade do tempo, Pauliceia. A gente tempo se que você comia feijoada do Pauliceia. bom, então, que bom que o Alexandre e o Paulo já se conheciam, então já são amigos aí da época de Brasília. Alexandre, bom, bem-vindo aqui ao Bom Dia 247, muito bom ter você aqui. E a gente se traz para debater um tema fundamental, né, que está passando batido, que é a venda de terras para estrangeiros. A gente sabe que você acompanha as movimentações sobre isso aí no parlamento. E aí eu queria que você contasse para a gente qual que é o estágio, em que pé que estão essas coisas. Muito bem, meu camarada Leonardo. Tá bastante avançado do ponto de vista do agronegócio e do ponto de vista do governo Bolsonaro. Mas eu queria primeiro, não sei se eu vou ter muito tempo aqui, mas só para trazer um detalhezinho importante, que eu acho que é importante para a companheirada compreender, que o tema de terra de estrangeiro está ligado ao projeto de país que Bolsonaro quer construir junto com Paulo Guedes, que é completamente subordinado e entregue às transnacionais, desnacionalizando o nosso país, tanto a privatizações das empresas, como também a privatização da nossa terra, da perca da nossa soberania territorial. Então, isso é um projeto que está ligado na macro ideia bolsonarista de entrega desse país, das nossas riquezas naturais, seja petróleo, gás, seja o produto que a gente tem de melhor, que é o produto agrícola. Então, eles querem entregar a nossa biodiversidade. Então, está Nós dentro vamos desse. ter, vamos ter bastante tempo aqui, Alexandre, pelo menos uns 20, 25 minutos, mas era importante você falar o seguinte, quer dizer, porque evidentemente, quer dizer, a privatização a gente já está vendo tudo avançando, né? Está se discutindo privatização da Eletrobras, embora haja resistências, mas a privatização do território, né, era uma coisa que, né, começou no governo Temer e muitas pessoas falaram, não vão chegar a esse ponto, né? E aí é o seguinte, quer dizer, a lógica disso é permitir que os atuais donos de terra, que herdaram, muitas vezes invadiram, foram poceiros, grileiros, vendam para os estrangeiros, até nesse momento de moeda brasileira muito desvalorizada. Tá, assim, o Brasil está muito barato também tem esse detalhe. Em que pé está e como é que você está vendo os riscos disso? Veja, o tema da privatização do território está linkado diretamente à MP 910, que eles queriam aprovar a goela abaixo, mas eles vão votar ela novamente, que é a regularização do grilo, ou seja, é a primeira vez que no mundo a terra grilada, a terra roubada, ela passa a ter regulamentação, então eles estão fazendo isso. O ataque à Amazônia, ao Cerrado, está linkado a isso, e agora, com muita força, o tema da privatização da reforma agrária, dos lotes da reforma agrária, por isso as ameaças de despejo que nós estamos sofrendo, e com a titulação. O que é a titulação? É o governo dar um título privado com um valor bem baixo, corta todas as políticas públicas do assentado da reforma agrária e ele fica inviabilizado. Ele inviabilizado, esse valor da terra dele começa a ter um certo valor, aí então começa a ter uma reconcentração de terra. E para, digamos assim, a cereja do bolo é justamente a lei da terra de estrangeiro que eles querem modificar. É uma lei de 1971, Leonardo. Essa lei que, inclusive, limita, proíbe terra para estrangeiro, eles querem modificar isso agora. Essa lei de 71, ela foi, inclusive, regulamentada, oficializada aí pela AGU em 2010. Ela foi ela, digamos, ela foi saiu de 71 e ele entrou dentro da nossa Constituição, mas agora o Irajá de Abreu, que representa aí a bancada do agronegócio ruralista, nessa lógica maluca de vende tudo, achando que isso, como você disse, as terras estão baratas no Brasil, por conta da alta do dólar, entregar o nosso território, que é um perigo do ponto de vista não só da segurança nacional, mas também da segurança da questão alimentar. Porque, primeiro, que o agronegócio e essas terras entregues para o estrangeiro não produzem alimentos, eles produzem commodities para exportação ou então para exploração mineral e de madeira. E quem que vai alimentar esse país? Quem que alimenta esse país é a agricultura familiar, é a reforma agrária, que produz 70% desse país. Então, a nossa soberania alimentar, ela está completamente em risco, já que também a segurança alimentar está em risco. Hoje nós não temos praticamente estoque de alimentos. Se tiver uma catástrofe gigantesca e o Brasil precisar doar a cesta básica para 100 milhões de brasileiros, não existe esse valor, essa quantidade, nem de arroz, nem de milho, nem de trigo. Por quê? Porque eles, desde o golpe da Dilma,
eles vieram destruindo a Conab, os estoques e cortando aquilo que é recursos da agricultura familiar, que gera mais renda no campo, que gera mais emprego, mas ao mesmo tempo que gera mais áreas de produção de alimento, que vem diminuindo muito assustadoramente. Então, nós estamos aí agora na cara do gol, com essa lei para ser aprovada aí pelo Irajá de Abreu, articuladíssimo com o seu Paulo Guedes, com o vice-ministro Mourão, que atua na Amazônia, articuladíssimo com a ministra Tereza Cristina, ou seja, é o Congresso Nacional junto com o governo Bolsonaro, querendo aproveitar um momento de pandemia, um momento de desespero nacional, para entregar o nosso território nacional. Passando a boiada. Eu vou passar para o Paulo, só falando aqui com o João Lúcio, Covid não é mais manchete nenhum, vamos falar, 1.200 mortos, mais 1.200, mas só vamos aprofundar esse tema da venda do território. Paulo, como é que você está vendo esse ataque à soberania? Olha, vamos dizer assim, é um escândalo, né? Porque a soberania sobre a sua terra é soberania sobre o seu futuro. Como você disse, você planta, você decide o que você vai fazer, você garante o principal, que vem da terra. Queremos ou não, o nosso alimento vem da terra, é dali que vem. Então, eu acho isso aí, eu acho assim, muito importante. E vou dizer assim, é um ataque perigoso importante que a gente vai enfrentar agora. Eu queria que você comentasse um pouco, que você mencionou, mas eu acho que é interessante. A ministra da Agricultura, ela costuma ser bem tratada pela mídia. Num governo que é uma tragédia, ela costuma ser tratada como a voz do bom senso. Ela é do bom senso nisso aí mesmo? Ela tem assim, uma postura um pouco, ou na verdade, ela tem um bom marketing? Como é que é assim? Porque, assim, ela é aquela pessoa que, né? Qual é a sua visão dela? Qual a visão que a gente deve ter dela para não ter muitas ilusões também? Ô, Paulo, aqui alguns chamam a ministra Garota Veneno, né? Primeiro que foi a ministra que mais liberou veneno para a agricultura brasileira, ou seja, que causa mais de 500 mil novos casos de câncer por ano no Brasil. Então, veja, tanto a ministra Tereza Cristina, como a mídia que gosta de estar afagando ela, eles fazem parte do mesmo golpe que deram na presidenta Dilma. Golpearam para destruir o país. Então, ela está nesse conjunto, nesse bojo. Então, o agronegócio para a Rede Globo, para a grande mídia, é interessante, porque eles querem entregar. E a ministra cumpre esse papel, ela cumpre essa função de fazer imposto, por isso que e ela cumpre de forma diferenciada por exemplo, do ministro do Meio Ambiente, porque ela cumpre de forma mais clássica, com mais um certo diálogo, mas ao mesmo tempo colocando o seu veneno. Diferente do outro, que diz, vamos passar logo a boiada e vamos matar logo todo mundo. Então, ela cumpre naquela liturgia, digamos assim, de debater e discutindo, mas implementando um projeto de entrega do território nacional e de entrega da nossa soberania alimentar para o agronegócio. Veja, Leonardo, a soja e o milho bateu o recorde de produção esse ano no Brasil e de exportação. Recorde absoluto. Inclusive aproveitando o preço do dólar. Mas para você ter uma ideia, toda a exportação do agronegócio desse ano, 80% se limitou a apenas 2 produtos, milho e soja. Ou seja, o Brasil deixou, inclusive, de produzir as outras coisas do agronegócio para produzir apenas milho e soja. E a reprimarização disso é perigosa ainda, porque antes a gente não só exportava o grão da soja, mas exportava o óleo, exportava a ração, outro tipo de produtos que geraria emprego aqui no Brasil. Nem isso mais. Agora entrega o produto completamente, como se a gente tivesse naquele Brasil de 1480, de Brasil agroexportador, o Brasil antes da República, né? É o ciclo do açúcar, o ciclo do café, o ciclo disso, e o Brasil voltando a ser um país ali de capitanias. E quando com essa venda de terra estrangeiro também, sem limite, se ela for aprovada, nós vamos ter uma concentração fundiária ainda mais acentuada no Brasil, grandes grupos internacionais comprando, vamos dizer assim, grandes pedaços do território e direcionando não só, vamos dizer assim, o uso da terra, mas biodiversidade, água, enfim. Como é que vocês estão vendo essa questão?
Olha, hoje já existe compra de terra para estrangeiro através, maquiada, inclusive, em nome de laranjas, através de fundos de pensões, de fundos é, de estrangeiros, né? Fundo de funcionários dos Estados Unidos que venham aqui, abrem empresa com laranjas brasileiras e compram terra. Então, isso já é uma realidade que está acontecendo no nosso país. A lei de 71, ela limita até 3 módulos fiscais. Para a nossa comparada entender o que é o módulo fiscal. O módulo fiscal, de acordo com a densidade demográfica ou com o município, ele vai de 5 hectares até 110 hectares. Então, você imagina um estrangeiro comprar 3 módulos fiscais na Amazônia, ele significa que ele está comprando mais ou menos 330 hectares de terra. É muita terra, né, para uma só pessoa. E agora eles querem abrir nessa lei, tirar essa trava, ou seja, deixar livre, ou seja, passar a boiada mesmo, para que o estrangeiro possa comprar qualquer quantidade de módulos fiscais e, ao mesmo tempo, as empresas entrarem, porque, inclusive, essa lei de 71 não permite que empresa, inclusive, só permite que estrangeiro naturalizado brasileiro possa comprar terra, e não estrangeiro que residem no Brasil, mas estrangeiro que esteja naturalizado. Não basta ser residente. Então, agora eles querem limpar isso, ou seja, passar a boiada para cima de tudo isso aí e liberar completamente essa venda de terra para os estrangeiros. Existe. Paulo, deixa eu só trazer os comentários que estão aqui, porque tem vários aqui. O Cadu dizendo, é provável que entre os estrangeiros que vão comprar terra barata estarão brasileiros lavando dinheiro offshore, com empresas de fachada, concordam? Ali Oliveira dizendo, terras proibidas para estrangeiros era só para quando eles poderiam ser algum bando de comunistas. Maria Luísa Perpétuo dizendo, Brasil com menos agronegócio e mais agricultura familiar. MST eu apoio. Queria só mandar um recado para o Alfredo Alencastro, dizendo que a gente já marcou para quinta-feira que vem a live com os presidentes dos partidos. Fala, Paulo. Não, existe algum país que já fez uma política tão suicida de venda de terras, de abertura para os estrangeiros, como esse governo está pensando? Porque, vamos dizer assim, existe aquele mínimo. A terra é associada à comida, à sobrevivência, né? A terra assim, vamos dizer assim, é alimento. Você não pode brincar com a terra. Você pode, né? Se você tem terra, fértil. Se você não tem, ok. Mas existe algum país que já fez isso? A gente tem notícia. Porque isso é realmente assim, é aquela coisa assim que é uma janela que eles criaram, eles vão fazer tudo para... Eu não sei, existe algum país com isso? Ô, Paulo, uma nação se constrói com um território, com a sua terra e sua biodiversidade, e com a nação, um povo. Então, eles estão atacando a nossa educação para desconstituir um povo, ele ataca as nossas ciências para desconstituir os nossos cientistas, ele ataca a nossa cultura para desconstituir a nossa cultura de resistência poética, ou seja, a nossa cultura jornalística, toda essa nossa cultura. E, com isso, facilita a entrega do território do país, e inclusive de um projeto de nação. Entrega um projeto de nação para ser apenas um país meramente fictício, onde os estrangeiros continuam mandando. Em nenhum lugar do mundo existe, Paulo, uma entrega dessa natureza, dessa magnitude. O Brasil é o maior concentrador de terra do mundo, perdendo apenas, a gente sempre traz presente isso, para o Paraguai. O Paraguai tem uma maior concentração. Mas quem são os que concentram terra no Paraguai? São os agronegócios brasileiros, são os brasileiros que vão lá no Paraguai concentrar terra. Então, a natureza da elite de 1% nacional, escravocrata, escravista e latifundiária, é de concentração de terra e, ao mesmo tempo, essa natureza de trabalho escravo. E aí entra todos os outros valores do latifúndio, né? Que é o valor da violência, entra o machismo, entra todas essas outras, digamos aí, valores de uma não cultura do ser humano, né? Porque depois do cadeado e da seca do latifúndio para dentro, tu vai ter violência, tu vai ter queimada, tu vai ter destruição. Para fora, é o povo querendo direito ao acesso à terra, o povo querendo direito ao acesso à democracia, direito à alimentação, direito a produzir o alimento necessário, e essa lei de terra do estrangeiro,
é só o Exército Nacional com apoio do Mourão aí, e só o Bolsonaro querendo entregar o nosso país. Então, infelizmente, o nosso Exército Nacional, que deveria ser um exército de defesa nacional, inclusive estão modificando as suas regras de defesa nacional para constituírem, primeiro, o inimigo interno e o inimigo na região, atacar a nossa América Latina, como se a gente tivesse inimigo aqui ao nosso redor, e como se a gente estivesse no processo de guerra. E por isso agora, viu, Leonardo, eles vão querer aumentar em 2% o PIB dos recursos para os militares. Isso é um absurdo também, já que nós estamos numa crise da pandemia, ou seja, a saúde deveria ter um melhor e continuar tendo maior orçamento, e a educação, que é através da educação e do nosso território que a gente possa construir uma nação. Alexandre, eu queria dizer o seguinte, com todo respeito pelos nossos vizinhos, todo respeito, o projeto que nós temos é transformar o Brasil num grande Paraguai, certo? Quer dizer, é aquele país que, de repente, são homens de fora, são potentados de fora, que dominam o país. E que, vamos dizer assim, a sua soberania, você tem ali umas pessoas que ficam lutando pelo poder político, mas o destino, a riqueza do país tem outros donos. É esse o projeto. Perfeitamente, Paulo, é exatamente isso. E por isso que esse conjunto de ações, e, Leonardo, como o tema da terra do estrangeiro, está na pauta do Senado e vai para a sanção presidencial, assim que aprovado, está dentro desse projeto, de transformar nosso país num protetorado estrangeiro e a gente perca completamente nossa soberania. E aí passamos a ter um alimento, aquele alimento baseado na gordura, no açúcar e no sal, que causa uma tremenda obesidade, os níveis de pressão alta, diabetes, ou seja, não são alimentos, é lixo que a gente consome e que vai causando muitas enfermidades, muitas doenças. Alexandre, eu queria te perguntar, antes eu vou ler o comentário aqui da Maria Luísa dizendo, Blairo Maggi é dono de metade do Mato Grosso, se bobear, vira dono da outra metade, sem pagar 1 metro quadrado disso. A Renata Ferraz dizendo, em 2015 eu ouvi Dilma denunciando a liberação da venda da terra aos estrangeiros. Foi uma das primeiras coisas que surgiu após o golpe de Estado, foi isso. Em vários momentos aqui, no Bom Dia, eu falei o seguinte, eu tinha medo, tenho ainda o receio, de que o Brasil perdesse ou perca parte do seu território, que o Brasil pudesse ser dividido entre em vários países, porque não tem forças armadas que o defendam, etc. e tal. Mas pelo que você fala, o Brasil vai ser, na verdade, comido por dentro, né? Na verdade, você vai ter gente comprando território em todos os estados e o que a gente imagina como país vai ser uma ficção de país. Pode até manter as fronteiras, mas todas as fronteiras já vão ter sido devoradas. Nesse contexto, a lógica dos ataques que a gente tem visto aos acampamentos do MST, como foi o do Zema, agora em Minas Gerais, né, o ataque feito pelo governador de Minas, e os ataques aos povos indígenas, é para abrir terreno, abrir o caminho para essa devastação? Leonardo, primeiro, novamente, eu quero dar um abraço aí a todos os ouvintes, a todos os que estão, os internautas, e agradecer pelos comentários que estão fazendo. E dizer que quando Blairo Maggi virou o rei da soja, em 2017, nós, da MST, fizemos uma jornada de ocupações de terra de corruptos. E repetimos essa jornada, porque nós queríamos denunciar, primeiro, a paralisação da reforma agrária e os corruptos. Ocupamos as terras de Blairo Maggi. É corrupto, não paga o imposto territorial, ocupamos a terra de Ricardo Teixeira, da CBF. Então, foram mais de 25 ocupações de terra durante esse país para denunciar o latifúndio improdutivo, que não paga imposto, que não gera renda e nem gera riqueza. A soja devasta nosso território e ela não deixa 1 centavo de ICMS para o Estado. O Rio Grande do Sul é o grande produtor de soja, mas não consegue, o governador não consegue pagar os funcionários públicos em dia. Por quê? Porque não arrecada. Então, a soja e o agronegócio vem para o nosso território, produz esse commodity, sem pagar nenhum tipo de imposto, traz o veneno também de fora, também sem pagar nenhum imposto, e depois leva de volta para fora a soja, também sem pagar nenhum imposto. Ou seja, nós precisamos modificar essa condição. Então,
o ataque que sofre os indígenas, o ataque que sofre a comunidade quilombola, e agora aproveitando a pandemia para dizer, a pandemia agora não pega mais nos ricos, então deixa ela ir para o interior do país, matar indígena, matar quilombola, matar sem terra, que vai limpando o campo, para depois a gente fazer a devastação. Mesma coisa com os grileiros que foram no Palácio do Planalto, pedir autorização ao Bolsonaro para atacar, e inclusive ele retirou as fiscalizações do IBAMA, para quê? Para destruir a Amazônia, depois de destruída, então agora vai botar gado, depois bota soja, depois bota o que quiser. Então, de fato, essa legislação que vem aí, ela vem no sentido de destruição, não só do território, mas no meio do território, eu sempre digo, nós temos 355 mil assentamentos constituídos ao longo dessa nossa luta. Nenhuma família foi assentada por nenhum governo deliberadamente. Ou foi feita através da ocupação ou de mobilizações dentro do INCRA. Se não fosse o povo organizado, não teria essas áreas. E se não fosse isso, a gente não teria hoje os territórios de reforma agrária para produzir alimentos e fazer as doações que nós estamos fazendo. Então, está dentro do bojo da lei de terra do estrangeiro o ataque que nós estamos sofrendo. Como eu te falei, 72 áreas da MST estão ameaçadas de despejo. O exemplar foi a de Zema, que, infelizmente, derrubaram a nossa escola, mas nós já estamos, nos organizamos e vamos reconstruir a escola Eduardo Galeano e vamos reconstruir as casas que eles destruíram e continuar produzindo alimentos saudáveis para matar a fome do povo brasileiro. Eles podem destruir casa, podem destruir bens materiais, mas jamais destruirão o nosso sonho e a nossa vontade e coragem de continuar lutando pela reforma agrária e de continuar produzindo alimento para esse país. Alessandro, eu quero fazer uma pergunta, para você explicar, mostrar o seguinte, na alimentação saudável, aquele alimento sem agrotóxico, que é aquele alimento que, né? Qual que hoje é o papel das cooperativas do MST? Que não é insignificante, não. Não é um papel marginal, é um papel importante daquilo que a gente encontra na mesa, que a gente encontra na feira. Fala disso aí, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas muitas vezes não têm noção da importância que vocês assumiram nesses últimos anos. Muito bem. Leonardo, queria fazer uma pergunta? Na verdade, eu ia trazer comentários, mas é melhor você responder, porque são comentários aí que podem desviar o foco. Tá bom. Não, então, o tema da agroecologia, quando a gente fala em reforma agrária, para que nós queremos reforma agrária? Primeiro é distribuir o território. Só há democracia nesse país, só haverá democracia nesse país com duas grandes distribuições. A primeira, a dos veículos de comunicação. Quanto mais você espalhar veículos de comunicação, democratizar a comunicação, aí sim você pode ter uma democracia e não ficar na mão de 6 famílias. E quando você democratizar o território nacional, para que 4,5 milhões, segundo o IBGE, 4,5 milhões de sem terra necessitam de terra para trabalhar. Isso é pesquisa do IBGE, não é nossa. E nós estamos aí buscando organizar esses 4 milhões para brigar pela terra e que essa terra esteja na mão de brasileiro, não de estrangeiro. Ou seja, a defesa do nosso território tem que fazer, vai ser nós. Primeiro que não podemos contar com o governo e muito menos com esse exército que está querendo fazer essas modificações. E para que nós queremos esse território? Para produzir alimento. Mas não é produzir qualquer tipo de alimento, como o Paulo disse, porque qualquer tipo de alimento, qualquer um pode fazer. Nós queremos produzir um alimento que cuide da saúde, que preserve o meio ambiente, e por isso, as nossas cooperativas, ela é um trabalho organizado através do cooperativismo, da complementação de um assentado com o outro, e a tecnologia que nós utilizamos é a agroecologia, porque a agroecologia é que produz o alimento saudável, e não o agronegócio. Então, as nossas cooperativas hoje são uma das maiores produtoras de agroecologia do país, inclusive nós estamos vendendo para fora do país, nós estamos vendendo, conseguimos vender nos nossos armazéns do campo, tem armazém do campo em São Paulo, em Recife, em São Luís, vários armazéns do campo onde a gente tem acesso. Infelizmente, nós tentamos vender, não sei se você sabe, Paulo, mas hoje nós continuamos sendo o maior produtor de arroz orgânico da América Latina e um dos maiores produtores de café orgânico do Brasil. Inclusive, lá em Campo...
tem noção. Não é que vocês ficam só ali lutando pela terra. Vocês produzem. Produzem muito. É muita produção. Nós temos o cacau orgânico na Bahia, uma grande produção. Nós vamos... ou seja, tem muita produção. Essa produção ela tem que estar a serviço do povo brasileiro com preço mais razoável para que eles tenham acesso. Porque não basta ter... Eu não quero produzir orgânico para a madamezinha que passeia com o seu cachorro na Avenida Copacabana, só ela possa ter acesso. Como disse Cátia Abreu, o rico come agroecológico, o pobre come veneno. Ela disse quando estava no governo Dilma, inclusive. Então, nós estamos combatendo isso. Nós temos que dar o melhor alimento para o nosso povo pobre que necessita do alimento saudável. E por isso que nós tem essa produção agroecológica, e temos essa nas cooperativas, como você perguntou, nas nossas cooperativas, uma das maiores produções de orgânico, seja de café, seja de hortaliça, e seja do arroz, de grãos. Nós temos muita coisa para mostrar para esse país, de que a reforma agrária ela é viável e ela é possível, mas ela é só possível com o apoio de vocês, que sempre nos traz esse debate, sempre nos está trazendo os internautas de vocês, para alertar, porque esse país vive um risco da pandemia, um risco da democracia com esse governo, mas também um risco da volta assustadoramente da fome, porque eles estão atacando a agricultura familiar. Muito boa a sua fala aqui, Alexandre. Muitas pessoas te elogiando. Tem vários comentários aqui. Olha, a Gleice dizendo: vivo o MST, amo o MST, estou com o MST. Lia dizendo: há anos que compro tudo que posso orgânico, precisa ampliar e baratear para todos. Francisco dos Santos apoiando. Lia Oliveira dizendo: já começaria por um suposto novo país emancipado chamado República de Curitiba, né, sobre o que está acontecendo no país. Júnior Lage dizendo: fui ao encontro de mulheres do MST em Brasília, perfeito, que saudades. O Cadu Lacerda traz um comentário muito interessante, dizendo: no momento em que um governo progressista tocar a terra de empresa gringa, estará autorizada a intervenção estrangeira para proteger a liberdade, porque isso lembra muito, né, como é que foram os primeiros golpes na América do Sul, né? Exatamente quando foram defender as suas empresas que exploravam bananas aí nas Banana Republics, né? Quando o Brasil tiver todo loteado, liquidado, se um governo eventualmente resolver mudar, não, mas veja bem, os contratos... Então não pode deixar acontecer, né? O risco é muito grande. Perfeitamente. Você falou, os seus internautas falou aí da República de Curitiba. Eu queria trazer presente, viu, Leonardo e Paulo, internautas. Veja, um dos programas fundamentais, que inclusive ajudou nós do MST a organizar melhor a nossa produção, foi o PAA e o PENAI do governo Lula. Então isso é a garantia do preço, ou seja, do meu trabalho como agricultor. Eu tenho um mercado garantido e eu tenho um valor garantido. Então, merenda escolar na mesa dos alunos, merenda saudável, e, ao mesmo tempo, a compra de alimento para as instituições do Estado. Então, esse programa nos ajudou. Veja, em 2013, nós fomos atacados justamente pela República, pelo Pato Marreco, que ainda não era o Sérgio Moro conhecido, mas o Sérgio Moro fez um ataque frontal ao PAA e ao MST lá em Curitiba em 2013. Vou lhe contar essa história. O Obama, quando era presidente, fez uma reclamação na Organização Mundial do Comércio contra o subsídio do governo Lula-Dilma ao programa PAA. Reclamou oficialmente. Explica só o que é o programa PA. PA é o Programa de Aquisição de Alimentos, um programa do Estado, do governo, um programa de aquisição de alimentos. Então, fez a reclamação na Organização Mundial do Comércio. E, em seguida, o Moro, já treinado pelos Estados Unidos para atacar nós, mandou prender 7 companheiros nossos, para depois investigar, dizendo que nós tínhamos feito corrupção no programa. Depois, meses depois, nossos companheiros foram inocentados, mas nem a Rede Globo, nem ninguém que fez manchetes absurdas contra nós, colocou de volta de que nós tínhamos sido inocentados. Não havia corrupção, não havia inocência. Quando eu estou dizendo isso, estou dizendo que essa ação do Moro de atacar o PA, aí começou, então, a queda do orçamento do PA. Nós tínhamos em torno de 1 milhão, quase 1 bi para a produção de alimentos saudáveis, ou seja, girava a economia
e isso chegou agora, aos dados atuais, a menos de 100 milhões de reais o programa de aquisição de alimentos. Então, você veja que, desde lá, o juiz Moro ataca a nossa soberania, através, inclusive, de atacar o programa do PAA e atacar os assentados da reforma agrária. Só lembrando, Alexandre, que essa história quem contou muito bem já também foi o Marcelo Auler, que já escreveu bastante sobre esses processos do Moro nessa época, ou seja, já atuando contra a soberania. Vários comentários aqui, olha só. Romero Martins, gosto muito do Paulo. Não, aí é uma questão, aí é uma disputa. Desculpa, Romero, isso aqui eu não posso. O Ricardo Pinto dizendo: quando o Raul Seixas brincava que a solução era alugar o Brasil, não imaginava esses entreguistas inconsequentes. Um Brasil sem ativos. O Jorge Hered dizendo: viva a agricultura familiar. Júnior dizendo: café Guaí, o melhor do Brasil. Viva o MST, tal. Diz aqui a Gleice também. Chegaram algumas colocações assim, Alexandre, sobre como ajudar o MST. Campanhas de doações, se vocês estão divulgando alguma coisa que a gente possa também divulgar na comunidade. Vocês têm feito, inclusive, principalmente para o assentamento lá de Minas? Muito bem. A primeira grande ajuda que nós vamos pedir a seus internautas é adquira produtos da agricultura familiar, seja do MST, do MPA, da CONTAG, de todos os produtores agrícolas. Consuma na sua feira local, evite os grandes supermercados e compre seu produto direto do camponês, que isso é uma grande colaboração que vocês podem dar. A outra grande, você comentou agora, Campo do Meio, Quilombo, sabe, Quilombo Campo do Meio, o despejo covarde que o governador Zema deu no nosso Ariadnópolis. Ariadnópolis era uma fazenda, uma usina falida, que devia milhões e milhões a todos os empregados. O MST foi para dentro, organizou 22 anos, e hoje nós temos lá um viveiro de mudas que entregamos centenas, milhares de mudas para recuperar o desastre da Vale do Rio Doce, que destruiu, veja, nossa sociedade é a única que destruiu um rio, viu? As nossas empresas aqui destruiu o rio que dá nome à própria empresa, o rio do Vale do Rio Doce, destruiu completamente. E nós lá no Campo do Meio, nós estamos fazendo um grande e amplo programa de reflorestamento das margens do rio, do Vale do Rio Doce, porque nós necessitamos dessa recuperação, porque não basta só ter a terra, Paulo, tem que ter terra, tem que ter uma boa água, tem que ter uma boa biodiversidade, tem que ter a multiplicidade da diversidade para a gente produzir ainda melhor um produto, um alimento saudável. Então, nós vamos no Campo do Meio, eles destruíram o Rio Doce, nós estamos lá construindo, reconstituindo nos viveiros de muda, e nós temos o café Guaí, que alguém me comentou aqui, café Guaí, muito bom, viu, por sinal, nós estamos tomando aqui, o café Guaí, é produzido lá, com a experiência e expertise dos próprios camponeses de Minas Gerais, que sempre souberam trabalhar o café. E é orgânico, e é uma das maiores produções do país. E lá tem 450 famílias que o Zema queria passar por cima com trator e com tudo, um helicóptero, mas, felizmente, a gente conseguiu resistir, graças primeiro, ao apoio da sociedade, mas também pela própria resistência dos assentados, a solidariedade de cada um ali, resistindo. As crianças na escola, os nossos agrônomos na área de produção, e eles destruíram a escola, destruíram os galpões de produção e não conseguiram destruir 14 casas, mas não conseguiram destruir o restante das 450 famílias. Nós resistimos ali, estamos segurando. E vamos reconstituir isso. E por isso nós estamos numa campanha, depois podemos passar em outro momento para você aqui, os dados da campanha para arrecadar. Alexandre, pode me passar assim que você sair, que eu coloco na descrição. Perfeito. Do vídeo, ou pega na descrição depois. Perfeitamente. Nós queremos, junto com a sociedade, mais do que o valor que você possa doar, é o valor de você se integrar a essa causa, você participar dessa reconstrução. Mais importante do que a parede completa é a gente botar a mão e construir tijolo por tijolo nessa empreitada, porque aí o valor é muito incomensurável, porque é um valor de pertença. Então, nós queremos que vocês possam, internautas, nos ajudar
nesse sentido. Mais do que o dinheiro, estar ativamente na defesa do Brasil, na defesa do território, da democracia e dos assentados da reforma agrária, que essa é a verdadeira defesa da soberania nacional e da soberania alimentar do nosso país. Muito bom, Alexandre. O pessoal adorou a sua entrevista aqui. Pena que a gente não pode continuar mais, porque a gente tem uma programação longa, a gente vai te chamar outras vezes. Claro. E é muito interessante também, muita gente perguntando sobre armazéns do MST em várias cidades. A gente podia, eu vou falar com o Igor da comunicação para a gente buscar informações e divulgar por aqui também. Vou passar para o Paulo para ele fazer um comentário final e a gente depois já passa. Mas fica aqui, Alexandre, um minutinho. Fala, Paulo. Não, o que eu queria que o Alexandre comentasse, o MST fazia em São Paulo a feira do MST, a Feira da Agricultura, que era ali no Parque da Água Branca, que era da antiga Secretaria da Agricultura, era uma coisa tradicional e que foi proibida, e quebrou. E era justamente uma relação da população urbana com o MST. As pessoas iam lá, encontravam o MST, todo brasileiro tem uma história que acaba numa fazenda, né? A gente é um país que, né? Enfim, e era muito bom, isso acabou. Existem outros lugares, vocês vão retomar, porque era tão importante, assim, uma vez por ano você ir nessa coisa ali, queria se perguntar isso aí. E, claro, e dizer, meu último comentário, enfim, estamos aqui e sabemos que vocês são um exemplo, como a gente vê, para muitos brasileiros que estão procurando uma saída para essa vida cada vez mais difícil. Mas diga aí, as feiras vão voltar? Eu vou aproveitar logo a sua deixa de uma alternativa para muitos brasileiros que estão buscando. Então, aqueles que queiram, que estão na periferia, que não tem alternativa, busquem se organizar junto a um acampamento do MST e vamos construir uma agricultura periurbana, vamos construir alternativa para que as pessoas possam ter direito ao teto e à produção de alimento e ao seu alimento. Então, a terra, ela dá essa possibilidade imediata de você sair do aluguel, do aperreio, e ao mesmo tempo você conseguir organizar um sistema de produção que te dê a garantia do alimento, mas também uma rendazinha para comprar outras coisas. A Feira Nacional da Reforma Agrária, Leonardo, para fazer propaganda aqui, aproveitar o 247 e fazer uma boa propaganda. Nossa feira, ela estava baseada no alimento, na articulação com a sociedade, no contato direto com as sociedades, como o Paulo disse, e ela está baseada no alimento saudável, ela está baseada na diversidade de produtos. Só para você ter ideia, a gente, em torno de produtos, são mais de 330 variedades. Imagina os pratos nossos, como não tem cores e sabores, né? Ou seja, não é uma monocultura, né? A gente não só come soja, nem só chupa cana. A gente come muita coisa distinta, diferente. Então, a Feira Nacional juntava todos os sabores e todos os saberes brasileiros no Parque da Água Branca. A feira conseguia ter, segundo a própria administração do parque, recordes de público todo ano, 100 mil, 150 mil a 200 mil pessoas. Ela tinha uma articulação perfeita com intelectuais da academia, mas também com bastante artistas, e muitos, inclusive o último a se apresentar lá foi Martim da Vila, uma apresentação belíssima, e nós tivemos, infelizmente, com a vitória do Dória em São Paulo, a cassação de nós. Eles cassou o direito da gente fazer o parque na Parque Água Branca. Nós procuramos o prefeito, o Covas, eles fechou o Ibirapuera para nós. Então, todos os parques de São Paulo, eles foram fechando, proibindo a nossa feira. Por quê que eles têm medo da Feira Nacional da Reforma Agrária? Porque eles têm medo desse povo organizado, ele tem medo desses saberes, desses sabores, que vem cada vez mais esse país, e esse país destrua essa lógica perversa do Dória, do Covas, de latifundiário, de não gostar de povo. Eu sempre trago um exemplo, nos anos 90, Paulo, a revista Veja trouxe uma matéria dizendo que era aquela colheitadeira de soja, um mar verde de soja, e uma fotinha 3x4, uma ocupação do MST. E a manchete era o Brasil que deu certo. E embaixo era o Brasil do problema. Nós queremos ser, sim, o Brasil do problema do agronegócio. Nós vamos continuar sendo o problema desses que nos atacam, porque nós queremos construir uma nação. E uma nação se constrói com o território. E por isso, Leonardo, muito obrigado, agradecer já aqui e dizer para vocês que nós vamos acompanhar
seguir acompanhando o PL da Irajá de Abreu, articulando, denunciando, porque essa lei não pode ser aprovada no Congresso Nacional. Eles têm correlação de força para aprovar, eles têm correlação de força para implementar através da sanção presidencial, mas nós vamos seguir lutando para que os estrangeiros não tenham direito à compra de terra no estrangeiro da forma que eles querem entregar ao nosso país. Muito bom, Alexandre, obrigado, até breve. Manda, de fato, aí o link dessas doações aí, a gente coloca na descrição e nos veremos em breve novamente. Valeu. Um abraço a vocês.